Olá, meu nome é Ana Paula e nessa entrevista eu converso com dois médicos especializados em medicina de precisão. A ideia é que a gente entenda como essa ciência está moldando os tratamentos cada vez mais personalizados para os pacientes. E para isso, eu tenho a honra de receber o Dr. Otávio Freitas, neurocirurgião especializado em medicina funcional integrativa, e a doutora Jennifer Figueroa, ginecologista e obstetra, pós-graduada em nutrologia. Sejam muito bem-vindos. Para começar, Otávio, eu queria que tu explicasse o que é medicina de precisão com uma linguagem mais acessível para quem está nos assistindo consiga compreender essa área tão inovadora. Perfeito. Então, a medicina de precisão ela é uma abordagem médica moderna que visa se utilizar da personalização para fazer a prevenção, o tratamento e a investigação de doenças, levando em conta a individualidade bioquímica. E nós vamos levar em conta essa individualidade através de testes de precisão, que são o exame genético, o exame da microbiota intestinal, os exames de metabolismo, como o exame dos ácidos orgânicos urinários. Também nós vamos levar em consideração intoxicações do ambiente e mudanças, o estilo de vida do paciente, que impacta muito nas inúmeras condições relacionadas tanto à doença como à saúde. E tu tem já algum exemplo, algum case de sucesso de um paciente que tu possa mencionar para exemplificar e deixar mais clara essa aplicação prática dessa medicina de precisão? Então, para exemplificar, eu vou utilizar o meu próprio exame da microbiota intestinal. Eu realizei recentemente um exame de colonoscopia, porque eu tenho um parente que apresentou câncer de cólon, e isso então faz com que a gente tenha que fazer a colonoscopia antes dos 45 anos, e foi isso que eu fiz. Então, como eu ia fazer o processo de sedação, eu acabei aproveitando aquela sedação e fiz também endoscopia, apesar de eu não apresentar queixas digestivas, né, refluxo, queimação, eu não tenho nada disso e nem nunca tive, mas eu fiz endoscopia e essa endoscopia ela mostrou então que eu apresentava não só um pouco de gastrite no estômago, como também Helicobacter pylori. Então, a partir daí, eu fiz o exame da microbiota intestinal, que nós chamamos de GI Map, que é um mapa gastrointestinal, e esse exame, ele mostrou que essas bactérias, o Helicobacter pylori, que normalmente necessitaria de um tratamento longo de antibiótico terapia, e o meu Helicobacter pylori, ela não é virulenta, ou seja, ela não está associada com doenças como úlcera e câncer gástrico, e além do mais, o meu Helicobacter pylori, ele é extremamente resistente a antibióticos. Então, resumindo, se eu fosse fazer o tratamento baseado unicamente na endoscopia, talvez eu seria submetido a um antibiótico para tratar uma bactéria que não é virulenta, ou seja, talvez não precisasse do tratamento com antibiótico, e mesmo que eu tivesse feito o tratamento, talvez não resolvesse, porque o Helicobacter pylori ele é altamente resistente a grande parte dos antibióticos. Então esse é um exemplo muito legal de como que nós podemos utilizar a microbiota e esses exames de precisão. Não, e esses exames mostram um potencial imenso até na necessidade de evitar o uso de remédios em excesso, desnecessários. Exatamente. Até, inclusive, nesse mesmo exame, mostrou que eu tenho muitos fungos no intestino, eu tenho um excesso de cândidas no intestino, e esses fungos em excesso, eles estão relacionados com a diminuição das defesas intestinais. Então, depois que eu vi o resultado desse exame, que eu comecei a entender por que eu fiz duas sinusites num período tão curto de tempo. Eu fiz uma sinusite e 2, 3 meses depois eu fiz uma outra sinusite, e essa outra me deixou um pouco revoltado, porque quem me conhece sabe bem que eu cuido bastante de alimentação, faço atividade física todos os dias, procuro cuidar bem do sono, então realmente eu não admito muito ficar doente, e quando eu tive essa segunda sinusite eu acabei conversando com um colega e utilizei então um antibiótico para que essa sinusite não voltasse um terceiro quadro, não é? Mas quando eu fiz o exame da microbiota, mostrou que provavelmente esse excesso de fungos no intestino, associado às baixas defesas, me deu um caminho. Como que eu faço? O que eu devo fazer para tratar essa baixa imunidade e não apresentar mais sinusites? Então, a partir daí, eu modifiquei muito a minha suplementação, comecei a utilizar uma série de coisas que eu não utilizava, como, por exemplo, enzimas digestivas para melhorar a digestão. Eu estou utilizando um extrato de alho para diminuir essa população de fungos no intestino, própolis em doses um pouco maiores que eu utilizava. E, além disso, o colostro, que é uma das formas que a gente tem de aumentar aqui no Brasil a imunoglobulina A secretora, porque nos Estados Unidos existem suplementos de IgA secretora específicos, mas aqui no Brasil, como eles ainda não são autorizados, a gente vai utilizando o colostro.
Muito interessante. E Jennifer, na prática, assim, como uma paciente tua, tanto da obstetrícia ou da ginecologia, pode se beneficiar de um exame genômico como esse? Então, Ana, a menopausa ou climatério é uma fase bem delicada na vida da mulher, tá? Onde a mulher começa a enfrentar desafios. Muitas vezes ela procura o médico sem saber o que está acontecendo. Às vezes ela relaciona tudo à menopausa e muitas vezes não é. Muitas vezes são carências nutricionais, e a medicina de precisão ela vem para isso, ela nos ajuda a que a gente consiga individualizar essa paciente, ser mais precisa na prescrição, hã, avaliar a microbiota, porque futuramente, provavelmente, essa paciente vai precisar usar hormônio, então a gente vai conseguir fazer uma prescrição direcionada sem tanto risco, né. Então, realmente, a medicina de precisão, ela veio para inovar, para trazer segurança para o médico, para o paciente e para fazer uma prescrição adequada e precisa, sem excessos, e bem direcionada. Muito interessante. E agora indo para a temática da metabolômica, né? Entendendo que não é só o DNA que importa. Como, doutor Otávio, que a medicina metabolômica pode complementar essa visão da genômica? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque a genômica, os dados genéticos, eles nos dão uma avaliação estática do paciente. Não como que é a tua genética. A genética é assim, mas a metabolômica, elas vão trazer um dado mais dinâmico, como que essa genética está interagindo com o meio ambiente e avaliando os metabólitos que vêm exatamente dessa interação. Então, esses exames, eles se complementam muito, tanto o exame da genética, como da metabolômica, como o da microbiota, né? Então, isso é uma questão importante. E, doutora Jennifer, em relação à microbiota, agora aproveitando que o Otávio falou, como que tu trabalhas essa questão com as tuas gestantes ou com as tuas pacientes de ginecologia? Então, é importantíssimo a gente olhar para a saúde intestinal das pacientes que vão se submeter a uma terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque é lá onde acontece a metabolização do estradiol, do estrogênio. Tá? Então a gente precisa entender como que essas bactérias elas estão conversando entre si e hoje a gente sabe que não é tão importante, se bem é muito importante saber o tipo de bactéria, mas mais importante é conhecer o metabólito, o que que essas bactérias elas estão liberando e como que está sendo essa conversa entre elas. Isso é o que vai definir o tipo de saúde que essa mulher vai ter. Eu sempre falo para as minhas pacientes, a terapia de reposição hormonal não é para quem quer, é para quem pode. Antes da gente trabalhar e iniciar qualquer tipo de hormônio, a gente precisa organizar o intestino, senão não vai dar certo. Aquela paciente que iniciou a terapia de reposição hormonal e teve sintomas. Ah, não fiquei bem, ou teve efeitos colaterais indesejados, que não é o que a gente busca quando a gente inicia esse tratamento. Muito interessante. E agora a pergunta vai para vocês dois, e aí, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Eu queria entender, essa medicina de precisão é a medicina do futuro, pelo que eu estou entendendo. Mas quais que são esses principais desafios para que ela possa se estabelecer, se disseminar? Os exames de precisão ainda são exames muito caros porque eles são feitos no exterior. A maior parte deles vai para os Estados Unidos, por exemplo, alguns outros países, como a Austrália, também realizam os exames de metabolômica, no Reino Unido. Mas como os exames são encaminhados para fora, nós estamos mandando material biológico para países como os Estados Unidos, isso requer uma logística muito significativa. Então os exames ainda são caros, sabe? Mas quanto mais a gente faz uso deles e mais nós mostramos a importância que eles têm para esse tratamento direcionado, preciso, para a individualidade do nosso paciente, mais as empresas começam a prestar atenção na importância desses exames e já está em desenvolvimento e já há empresas que estão fazendo esses exames exclusivamente aqui no Brasil. Então, exames de microbiota, de metabolômica, exames genéticos também estão sendo feitos aqui no Brasil. Então, a tendência é que com o tempo os exames vão ficar mais acessíveis e cada vez mais usados. E a gente fala que isso não é a medicina do futuro, isso é a medicina atual. Nós somos médicos atuais, que talvez os colegas que ainda não estão lançando mão dessas tecnologias é que eles estão na medicina um pouco mais atrasada, naquela era da medicina pré-genômica. Porque depois do projeto Genoma, a medicina ela mudou completamente, não é? Então, essa é a questão. Muito bom.
Existem aí, então, existe um grande universo de possibilidades para o futuro, de aplicações e de descobertas em relação a essa área, Otávio e Jennifer. Com certeza. Muito bom. E para quem está nos assistindo, quem está acompanhando, qual que seria, então, esse primeiro passo para ter acesso a essa medicina de precisão? Onde buscar profissionais, como obter informações confiáveis? A gente sabe aí que a gente tem as inteligências artificiais, mas nada substitui, eu acredito, o contato humano, o olho a olho com o médico, ainda que seja numa consulta, uma telemedicina, uma consulta online. Falem um pouquinho, então, sobre essa questão de como encontrar um médico de confiança e acessar esse conhecimento, que é um conhecimento de vanguarda. Então, eu acho que o paciente, ele precisa se informar, né? Hoje em dia, os profissionais, eles estão procurando conhecimento. Hoje em dia, com todo o acesso que a gente tem à informação, não é tão difícil a gente ficar atualizado, né? E isso vai impactar diretamente na saúde do paciente. E eu falo muito para os meus pacientes isso. O exame, ele é um exame caro ainda no Brasil. Provavelmente no futuro não vai ser. Porém, é um exame que vai poupar muito dinheiro ao longo dos meses e dos anos no que diz respeito ao tratamento, porque a gente consegue otimizar muito a prescrição após realizados esses exames. A gente consegue fazer um tratamento especificamente direcionado para essa paciente. E aquilo que eu falei, Ana, diminuir riscos, acalmar o coração dessa paciente, né? Que muitas vezes ela vem na consulta com aquele nervosismo, eu não posso fazer terapia de reposição hormonal, ela tá se sentindo péssima, mas doutora, mas eu vou ter câncer. Então, eu acho que o exame, a medicina de precisão, ela vem para isso. Ela vem para otimizar e para reduzir custo também. No futuro, né? Exatamente. É um investimento inicial que é um pouco mais alto, mas futuramente ela vai ter uma tranquilidade, uma redução, talvez, de uso de medicamentos. E os exames, por exemplo, os nutrigenéticos, esse tipo de exame ela vai fazer uma vez. Então, é um investimento único. Os de metabolômica, não. A gente pede com uma frequência que a gente julga necessária. Por quê? Porque a gente estabelece uma conduta e a gente espera ver um resultado. Então, a gente quer avaliar se aquilo funciona e mostrar para a paciente. Então, eu acho que esses são exames que precisam de uma repetição periódica, dependendo de cada caso, né? Muito bom. Otávio, quer complementar? Esses exames, eles trazem muito a questão que a gente consegue fugir do modelo de medicina, muitas vezes praticado, que é modelo one size fits all. É o mesmo medicamento, a mesma dose para todos. Muitos pacientes me perguntam, por exemplo, eu posso comprar o probiótico da farmácia? E eu explico, não, isso é como dar um tiro no escuro. Tu tá botando fora, comprando esse probiótico, qual é a chance de ter ali naquele probiótico os lactobacilos, os bifidobacteriums, as bactérias que tu precisa, não é? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem depressão, a gente solicitou um exame de microbiota intestinal e veio que ele não tem Akkermansia mucinífera, que é uma bactéria extremamente importante. Ela é uma bactéria que ela consome o muco da mucosa e esse consumo que ela faz do muco faz o próprio epitélio intestinal, essas células dispostas no nosso intestino, produzirem mais muco. Então ela é uma bactéria que está muito associada à saúde, né? À eubiose, ao equilíbrio das bactérias intestinais, só que esse paciente tinha 0 Akkermansia. Então, se eu der Akkermansia para ele, supondo que a gente pudesse comprar Akkermansia como probiótico numa farmácia comum, que isso ainda não é possível, essa Akkermansia ela não ia vingar ali naquele intestino, porque o intestino dele se mostrou inóspito. A Akkermansia é um ambiente hostil para a Akkermansia e por isso que ele não apresenta. Então, se ele fizesse uso dessa forma, ele estaria botando dinheiro fora. Mas como a gente conhece um pouquinho mais o intestino dele, eu consigo modular de outras formas. Então, esses exames de precisão, como a calprotectina, a zonulina, que são marcadores de permeabilidade intestinal, marcadores de inflamação intestinal, os lipopolissacarídeos, eles vêm das paredes das bactérias e quando eles entram na corrente sanguínea, eles desencadeiam inflamação à distância. E essa inflamação crônica, muitas vezes, ela vai arrebentando os elos da corrente, é onde a gente tem os elos mais frágeis, não é? Então, muitas vezes a inflamação ela começa no intestino, mas a pessoa tem um elo genético mais fraco para o Parkinson, acaba desenvolvendo Parkinson, tem uma genética mais frágil para perda de memória, para enxaqueca, para esclerose múltipla, e aí acaba desenvolvendo essas doenças, então, que muitas vezes se iniciaram no intestino.
Sim, isso reforça ainda mais o conhecimento, já que a maior parte das pessoas já sabem de que intestino e cérebro, né, estão totalmente conectados, né, Otávio? Tu quer complementar um pouco mais a respeito disso? Cada vez mais se fala do eixo intestino-cérebro e que o intestino é o segundo cérebro, né? Nós temos muitos neurônios no intestino e esses neurônios eles comunicam diretamente o ambiente intestinal com o ambiente cerebral. E, inclusive, isso está mudando de forma muito significativa nos últimos anos, porque hoje já se sabe, mesmo dentro da neurologia, que é muito provável que o Parkinson, por exemplo, ele tenha origem no intestino, porque migram bactérias pelo próprio nervo vago e elas vão se estabelecer no cérebro. Então, elas vão desencadear uma pequena inflamação no cérebro e, a partir daí, vem todos os outros processos fisiopatológicos ali da doença de Parkinson. Muito interessante. Em relação a outras doenças, queres acrescentar algo mais? Ou a Jennifer também? Eu queria complementar isso que o Otávio falou a respeito ao intestino. Hoje em dia, a gente olha primeiro para o intestino da paciente, antes de qualquer coisa, porque a gente entende que ali é onde pode ter o primeiro problema. Então, 80% do sistema imunológico fica atrás do intestino. Então, é impossível a gente tratar uma paciente e querer resultados sem olhar para o intestino. A gente precisa olhar essa microbiota, a gente precisa olhar como que essa mulher se alimenta, mas assim, não é tão importante o que ela come, é importante sim, mas o mais importante é o que ela absorve. Então, isso é uma coisa muito importante que às vezes é difícil explicar para as pacientes. Eu tenho uma dieta ótima, doutora, mas será que ela está absorvendo? Será que ela está suplementando o que ela precisa? Então, eu acho que hoje a medicina, ela tem esse olhar mais preciso. Olhar o intestino, analisar a microbiota, entender como que essas bactérias conversam entre si, para a gente poder devolver para a paciente resultados, que eu acho que é isso que ela quer, né? Sim, todos os pacientes desejam, né? Tem uma frase que resume isso bem, que diz que nós não somos o que comemos, nós somos o que comemos, digerimos e absorvemos. Então a digestão e a absorção é extremamente importante. E hoje em dia é uma coisa que é bem preocupante no estilo de vida que a gente tem, né? Então a gente precisa olhar isso no pré-concepcional, quando o casal, porque não é só olhar a gestante, a gente precisa olhar o casal quando eles desejam engravidar. Eu sempre oriento as minhas pacientes a iniciarem, por exemplo, quando querem se programar para uma gestação, iniciar o pré-concepcional 1 ano antes. Porque muitas vezes algumas alterações metabólicas a gente não consegue resolver em 6 meses ou 3 meses. Claro que cada paciente é uma paciente, mas esse olhar de iniciar antes, de fazer uma programação para o casal vai ter todo o resultado no final. Excelente, é um alerta essencial, né, para quem está buscando, querendo esse sonho de engravidar ou se planejando para daqui a algum tempo. Muito bom. Otávio, quer complementar com alguma informação a mais? A gente já está se encaminhando para o final, mas fique à vontade para deixar a tua mensagem ou falar mais algum case de algum paciente teu. Fique à vontade. Eu posso dar mais um exemplo em relação aos exames de metabolômica, que são os exames de ácidos orgânicos urinários. Não faz muito tempo atendi uma menina de 12 anos com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ela já vinha fazendo uso de medicamento, metilfenidato, que esse é o mais comum que se usa para o déficit de atenção, só que muitas vezes essas medicações, como são inibidores da recaptação de dopamina e noradrenalina, aumenta tanto a noradrenalina que as crianças elas começam a ter ansiedade, taquicardia. Então os pais percebem essa alteração no comportamento e ficam muito desconfortáveis com o uso contínuo da medicação, que é o que seria necessário para manter a atenção dessas crianças. Então eu fiz um exame de metabolômica nessa menina, os ácidos orgânicos urinários, né? E esse exame, quando trouxe resultado, mostrou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ela tinha um excesso de ácido fenilacético. O que quer dizer isso? Quer dizer que a fenilalanina, que é o aminoácido que vai ser convertido em tirosina e vai ser convertido em dopamina e depois em noradrenalina, é a fenilalanina. E a fenilalanina ela não estava absorvendo, estava ficando tempo demais no intestino e as bactérias do intestino estavam fermentando essa fenilalanina e formando o ácido fenilacético. Então, a partir daí, eu já tive essa informação extremamente precisa que ela não está absorvendo a fenilalanina, ou seja, não adianta eu dar esse aminoácido precursor para ela. Além disso,
esse exame dela mostrou que ela tem o homovanilato, ou o ácido homovanílico muito baixo. Então, realmente, ela não está absorvendo a fenilalanina, que não está virando tirosina, não está virando dopamina, não vira noradrenalina e não vira, depois disso tudo, o ácido homovanílico. Então, ela tinha esse metabólito final da via da dopamina, que é o ácido homovanílico baixo, mostrando que ela está provavelmente com dopamina baixa. Então, a partir daí, eu comecei a tratar essa paciente, principalmente o intestino, melhorar essas bactérias intestinais, tentar trazer mais equilíbrio para que ela possa absorver esse aminoácido precursor, a fenilalanina, que vai virar dopamina depois. Então, isso fez com que ela tivesse uma melhora significativa no desempenho escolar e hoje ela está sem esse medicamento metilfenidato, que é um dos mais conhecidos aí que tratam o déficit de atenção e hiperatividade. Nossa, que excelente esse exemplo, né? E quanto tempo mais ou menos foi, Otávio, de tratamento para toda essa pesquisa e essa análise chegar nesse ponto, né? De ela estar tomando o remédio, chegar até ti, tomando a medicação e conseguir depois se desvencilhar dessa medicação. Essa menina, primeiro eu iniciei o canabidiol para poder fazer o desmame do metilfenidato, certo? Depois de feito o canabidiol, porque o exame de metabolômica, os ácidos orgânicos urinários, como eles são feitos fora do país, eles demoram 45 dias para a gente receber o resultado. Então, antes de eu receber o resultado, eu comecei a fazer nela também a estimulação magnética transcraniana. Tem uma área específica, que é a área dos neurônios dopaminérgicos, ali na área suplementar motora, que a gente estimula com esse campo magnético, que acaba equilibrando esse circuito dopaminérgico. Então, essa menina, eu fiz toda essa estratégia mais integral, mais ampla, e depois de feito, então, a estimulação magnética transcraniana, juntamente com essa modificação, né, da suplementação das bactérias do intestino, ela começou a apresentar essa melhora, demorou mais ou menos uns 2 meses. Não, mas considerando toda essa mudança e esse impacto tão positivo na saúde, é um tempo ínfimo, né? Eu acreditava que fosse até mais tempo. Verdade, foi bem rápido. Bem rápido, com certeza. Gente, vocês querem contribuir com algo mais? Alguma outra dúvida, pergunta que eu não tenha feito? Quero só esclarecer, se ficou a dúvida para as pacientes, que assim, não é que a gente desmereça os exames de sangue, tá? Os exames de sangue, eles têm seu objetivo, porém, a medicina de precisão e os exames de metabolômica, os nutrigenéticos, são exames que eles vão mais a fundo, eles vão na raiz. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai receber pacientes com algumas alterações, a gente vai fazer a suplementação e a gente não vai ver mudanças. Pacientes, é muito frequente a gente receber pacientes no consultório com os exames maravilhosos e elas estão péssimas. E muitos médicos vão direto na suplementação, é o estradiol, e muitas vezes não é. Às vezes é tireoide, às vezes o elo fraco ele está em outro lugar. Então, esse tipo de exame nos ajuda a entender se essa paciente tem algum polimorfismo, porque às vezes a gente está suplementando, por exemplo, a vitamina D, e a paciente não absorve. Isso é muito frequente, eu vejo muito em gestantes também, que a gente faz a dose padrão e a vitamina D, ela não aumenta. Então, esse tipo de exame, ele nos encurta o caminho. E, principalmente, quando a gente fala de gestação, a gente não tem muito tempo, né, para poder agir. Quando a gente fala em menopausa, em terapia de reposição, a gente quer segurança e precisão na prescrição. Porque como é um tratamento que a paciente vai fazer por muito tempo, são prescrições que têm uma demanda de suplementação. Tudo vai depender da alimentação dela também, né? São uma série de fatores epigenéticos que entram em jogo. Então, é importante sim, e as pacientes que podem ter acesso a isso, não deixem de solicitar para o seu médico, de perguntar, de se informar, porque isso vai fazer toda a diferença. Acho que um outro exemplo que eu posso dar da medicina de precisão, usando mais os exames de nutrigenética, é mais uma vez o meu próprio exemplo. Eu sempre tive uma dificuldade para dormir, manter o sono de forma adequada, dormir e acordar no mesmo horário, apesar de sempre fazer a higiene do sono. Isso sempre foi um tema significativo. E o meu exame de genética que eu fiz mostrou que eu tenho vários polimorfismos genéticos nos genes que vão ser responsáveis por essa regulação aí do ritmo circadiano. Então, os genes lá, CLOCK, o gene BMAL, o gene PER e gene CRY, esses são os principais genes relacionados ao ritmo circadiano. Eu tenho polimorfismos em vários desses genes. Eu consegui melhorar um pouco a insônia com o uso de canabidiol, mas então recentemente, com informação de todos os polimorfismos desses genes, eu fiz uso de uma medicação que ele é um agonista dos receptores de melatonina M1, M2,
que tem por efeitos colaterais aumentar um pouquinho a dopamina no lobo pré-frontal. Então isso me ajudou bastante em vários traços do TDAH que eu tenho. E além disso, esse medicamento ele também tem um efeito que ele é aumentar o BDNF. Então ele aumenta o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é esse fator de crescimento derivado do cérebro. E um outro efeito desse medicamento é também restaurar os genes do ritmo circadiano. Então eu comecei a fazer uso dessa medicação, é um medicamento sintético, no entanto tem todos esses benefícios e isso melhorou muito o meu sono, a minha qualidade de vida, eu consigo dormir e acordar no mesmo horário, aumentou muito a minha performance física e mental em função da constância. A produtividade, né? Sim, impactou no trabalho também. Excelente. O mais interessante é que o Otávio sempre aplica primeiro em si, para depois... A gente testa na gente. Muito bom, isso é excelente, né? Mostra que, de fato, aquilo que vocês prescrevem e fazem, primeiro vocês usam e depois encaminham para os pacientes, né? Tendo tido essa primeira experiência, o paciente vai se sentir muito mais confortável e seguro de estar usando aquela... Muito bom. Gente, foi um prazer, uma honra e é assim, incrível conversar com vocês sobre esses assuntos tão... fascinantes, eu acredito, né? Agora eu entendo por que vocês são tão apaixonados por isso, por que vocês acordam ali 5 da manhã, 4:30 da manhã para estudar, para ler e para colocar em prática, porque de fato os benefícios e o impacto na vida dos pacientes, eles são muito significativos. Então, extraordinário que vocês estejam conduzindo e levando esse conhecimento para mais pacientes e para as pessoas melhorarem de vida. Então, agradeço a vocês, foi muito bacana. E agradeço também a vocês que estão nos acompanhando nesse vídeo, nessa entrevista. Acompanhem aqui, então, as redes do Dr. Otávio e da doutora Jennifer para mais conteúdos nas redes sociais sobre esse e outros temas. E até a próxima. Obrigada.